Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa quarta aula, de parada cardiorrespiratória, especificamente falando sobre primeiros socorros. Eu me chamo Conrado e sou professor aqui do Senac Araraquara e também do canal Quem Ensina Aprende aqui no YouTube. Agradeço a todos que estão participando dessa aula, a você que também está assistindo, que não pôde participar da aula em formato remoto, mas que está assistindo essa gravação. Meu muito obrigado também. Vamos lembrar que essa é a quarta aula, Nós temos aí mais 3 aulas que estão disponíveis no YouTube para serem assistidas. E uma boa aula a todos, Lembrando que a gente vai ter uma parte prática assim que possível, tá bem? Então, nós começamos ontem a falar sobre o protocolo ABC, Você que está acompanhando essa gravação, procura aqui no YouTube que nós temos o protocolo ABC, falando sobre a verificação das vias aéreas, uma boa circulação e, consequentemente, também a questão da uma boa respiração e a sua circulação, a circulação do sangue. Então, o protocolo ABC vai falar sobre as vias aéreas, vai falar sobre uma boa respiração do indivíduo e ainda uma circulação adequada. Vamos falar então sobre a reanimação cardiopulmonar, Então, eu chego no momento em que eu encontro uma vítima de uma parada cardiorrespiratória, por diversos motivos, eu vou observar, vou aplicar então o protocolo ABC. Vou verificar as vias aéreas da vítima, eu na sequência verifico a boa respiração dessa vítima e a sua circulação, Isso em fração de segundos, ali em 15, 20 segundos eu devo fazer esse levantamento. E a reanimação cardiopulmonar, ela pode ser chamada também de RCP, tá? Em alguns manuais aí da área da saúde, especificamente do tema primeiros socorros, vocês podem encontrar como RCP, lembrando que é reanimação cardiopulmonar. É muito comum a gente encontrar a palavra ressuscitação, Porque parece que a pessoa está morta e ela volta à vida, Mas o tema correto, o nome correto, a nomenclatura adequada é a reanimação, Só houve 2 ressuscitações até o momento, de Jesus e Lázaro. Mas a gente chama na área da saúde de reanimação cardiopulmonar, porque o coração ele está ali bombeando, Ele está realizando o seu papel e em determinado momento ele para, de bater. O que a gente deve fazer, enquanto profissionais ali que vão atuar no ramo de primeiros socorros, é aplicar uma força na região peitoral, na região do tórax, mais inclinada à esquerda, para que esse coração volte a bater, continue a realizar esse movimento de batimento cardíaco, tá bom? Então, é como se você tivesse com o coração da vítima batendo em suas mãos. E você está realizando o papel, de reanimar o coração. Essa reanimação, ela pode durar minutos, pode durar algumas horas, tá bem? O ideal é que realmente a gente tenha uma equipe preparada para isso, primeiramente por causa da pessoa que está realizando a manobra, Que ela vai, em determinado momento, cansar, e a eficácia, da massagem também pode diminuir a partir do momento que a pessoa se encontra em fadiga, E se encontra com cansaço, por causa da reanimação cardiopulmonar. Então, eu nem sempre vou colocar a vítima, caso ela se encontre ali numa superfície mais mole, Pode acontecer, por exemplo, da vítima estar sentada, pode acontecer da vítima estar deitada no sofá da sala. Então, eu tenho que tirar ela, dessa superfície, colocar ela numa superfície dura, firme e plana, tá bem? Eu tenho que colocar então na posição de decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima com as costas apoiadas em uma superfície dura, firme e plana. O meu papel enquanto profissional de primeiros socorros é observar, toda e qualquer situação mediante aquelas 6 etapas, que a gente viu lá no início da aula. Eu vejo a primeira etapa, que é a etapa de detecção, Eu já entro num sistema de alerta, eu passo ali para um pré-socorro, eu já faço o possível, para atuar de maneira mais assertiva. Eu me preocupo, obviamente, com o socorro, que isso vai acontecer
partir da chegada do SAMU ou do Corpo de Bombeiro, né? E depois, em último caso, eu ainda tenho a possibilidade de atuar no transporte, né? Caso eu tenha um automóvel ali para poder fazer esse transporte. Se a vítima estiver em decúbito lateral ou ventral, nós devemos virá-la em bloco, tá? A gente vai ver isso lá na parte prática, como se movimentar uma vítima, né? Principalmente se ela estiver passando aí por uma situação de reanimação cardiopulmonar. E a cabeça, pescoço e ombro devem mover-se simultaneamente sem provocar torções, né? Isso é bastante complexo de primeiro momento, mas a partir do momento que a gente pratica essas etapas, pratica essas fases, vocês vão perceber que ela é fundamental para que não haja realmente torções no pescoço, na cabeça, né, nos ombros e principalmente na coluna, tá bem? Porque uma vítima, independente do estado que ela esteja, se eu movimentá-la de modo inadequado, eu posso atuar prejudicando ainda mais essa vítima. Devo, então, me colocar ao nível dos ombros, né? Eu tenho até uma orientação para vocês. Se eu vou ficar do lado direito da vítima, né, que é o lado mais correto, já que eu vou atuar do lado esquerdo, eu tenho que ficar do lado direito. O meu joelho esquerdo vai ficar na altura dos ombros, né, da vítima, principalmente do lado direito ali. Então, o meu ombro esquerdo ficaria como se a gente tivesse ajoelhado, né, com o joelho esquerdo encostado no ombro direito da vítima. Então, esse é o papel do socorrista, primeiramente, em saber aonde se localizar. Então, se colocar no nível dos ombros da vítima e ajoelhando quando ela estiver no solo. Então, o papel do profissional que vai atuar em primeiros socorros é, de fato, se posicionar na região lateral da vítima. Eu começo, então, né, a abertura das vias aéreas. Eu já estou ajoelhado próximo à vítima, posso fazer uma abertura das vias aéreas. E essa abertura das vias aéreas, pessoal, não é simplesmente abrir a boca, né? Não é simplesmente a gente observar se tem alguma obstrução. Eu tenho que manter essa abertura, tá? Porque isso vai facilitar a passagem de ar, seja para a pessoa e para o indivíduo respirar melhor, ou, consequentemente, para que o indivíduo tenha uma resposta satisfatória da reanimação cardiopulmonar. Na ausência de tônus muscular, né, toda a gente fala de tônus ou tonicidade, nós estamos falando sobre o músculo. O músculo por si só, ele é um músculo mais elástico, né? Entretanto, quando a pessoa se encontra inconsciente, haverá uma ausência de tônus muscular. Se ela não tiver com epilepsia, se ela não tiver com uma situação de uma crise epilética, naturalmente ela vai apresentar um sinal de ausência de tônus. E esse tônus muscular, eu posso observar basicamente no membro superior da vítima. Eu posso apertar o membro ali para perceber se ela tem movimentação, ou posso levantar o braço dela, ver se ela tem uma sustentação. Se ela não tiver essa sustentação, significa, é algo positivo, primeiramente, né? Não existe uma rigidez muscular, então significa que o corpo eles tem ali bastante circulação sanguínea, tá? E aí eu tenho que partir para a etapa seguinte, que é a abertura das vias aéreas. Eu observo a língua e a epiglote, porque elas podem apresentar uma certa obstrução das vias aéreas, né? E tomar cuidado, obviamente, com a nossa mão, né? Se porventura a gente precisar colocar ali a mão na boca do indivíduo. Preferência estar calçado com uma luva, né? Principalmente se for atuar com primeiros socorros em pessoas desconhecidas. Uma pessoa de casa, né? Um familiar, eu não vejo problema para isso. Afinal de contas, a gente está se colocando ali numa situação extremamente delicada, né? E uma causa muito comum de obstrução, né, e tornar pessoas inconscientes é a possibilidade da língua aumentar ali na região e ocasionar essa obstrução. Vocês vão observar que na abertura das vias aéreas, naturalmente a língua ela vai deixar de obstruir e diminuir de tamanho. Então, na abertura das vias aéreas, eu realizo uma extensão de cabeça, determinando
a progressão do maxilar inferior para frente. Então, por exemplo, quando eu falo sobre extensão de cabeça, eu determino o quanto eu vou levantar desse maxilar, né, dessa parte de baixo aqui do meu crânio, né? Na verdade, eu tenho a mandíbula e tenho o maxilar, e eu vou fazer uma progressão do maxilar inferior para frente, né? Então, dessa forma, eu promovo o afastamento da língua da parede dorsal da faringe, tá? Então, o que acontece? Fazendo esse movimento para cima, eu consigo realizar uma progressão da cabeça, aumentando ali a abertura, né, para passagem de ar e, consequentemente, melhorando as vias aéreas superiores. Eu vou tentar demonstrar para vocês aqui ao longo da aula, principalmente em relação da movimentação. Mas depois, se vocês quiserem fazer isso em casa também, ou durante o momento que eu estiver falando, se vocês quiserem fazer, percebam que vai melhorar a parte respiratória. A partir do momento que a gente se encontra na posição vertical, nós ficamos nessa posição que nós estamos agora, olhando aqui para o monitor ou para o slide, percebam que existe uma certa pressão, né, que é habitual que nós temos nas vias aéreas. Mas se eu olho para cima, né, isso melhora, né, essa obstrução ela deixa de existir e acontece uma facilitação da passagem do ar pelas vias aéreas. Então, o papel do socorrista, né, é apoiar a mão aqui na região superior, região glabelar, né, e com 2 dedos aqui na região do maxilar, levantar, né, realizar uma leve rotação, tá bem? Então, deve-se colocar a palma da mão ali na testa da vítima e com a ponta dos dedos, de preferência o indicador e médio, apoiar-se, né, na região do maxilar, para que a outra mão, né, sobre a parte óssea aqui do queixo, né, tracionando para frente e para cima. Então, basicamente, se o paciente estivesse deitado lá em decúbito dorsal, eu venho com 2 dedos na parte de baixo e a outra parte para cima. Essa manobra, né, a gente chama aí de uma manobra de abertura de vias aéreas, e naturalmente, quando a pessoa faz isso, a tendência dela é abrir a boca, porque a gente está movimentando, né, a gente está realizando uma extensão cervical, e essa extensão cervical vai favorecer a entrada e passagem do ar e liberação das vias aéreas. Obviamente, se ela apresentar uma alteração ou uma obstrução, né, se tiver algum objeto ali obstruindo, eu devo tomar cuidado, né, com esse objeto e, de preferência, tirá-lo daquela situação. Aqui nós temos uma imagem, né, que a gente está vendo a primeira parte rosa, e aqui, ó, a parte rosa é a língua propriamente dita, e nós temos mais aqui na região da faringe, nós temos a divisória, né, que é a glote, né, do indivíduo. E quando a gente fala sobre essas regiões anatômicas, né, a gente consegue senti-las, né, principalmente aí durante a movimentação. Quando eu levanto a região, traciono a região do queixo e a região da testa aqui do indivíduo, a região glabelar, né, eu facilito a passagem das vias aéreas, produzindo então uma abertura suficiente para uma boa respiração. Eu já realizei, então, a abertura das vias aéreas. Eu devo partir para a etapa B do protocolo, que é observar a frequência respiratória, né, uma boa respiração. E, consequentemente, né, passar para a etapa C, que é observar um bom batimento cardíaco. As alterações da circulação sanguínea, né, são habitualmente comuns na parada cardiorrespiratória, porque o seu coração ele para de bater, a tendência é que o batimento ele venha a ser diminuto, né, diminuir, e a gente tem alguns sinais a observar. Primeiramente, a frequência respiratória. A frequência respiratória, né, ela deve ser de 12 a 16 respirações por minuto. Se vocês tiverem um tempinho no dia de hoje, né, coloquem o cronômetro aí do celular ou o próprio relógio e observem a quantidade de respirações que vocês apresentam, né, ao longo de um minuto. Ela vai acontecer, né, a gente não percebe isso,
porque é uma característica involuntária, autônoma do nosso corpo, mas nós temos, em média, 12 a 16 respirações de uma frequência de respirações por minuto. Então, eu devo observar a entrada e a saída do ar durante 60 segundos. Vocês vão observar que a frequência, ela em repouso, é de 12 a 16 respirações por minuto. Pode acontecer, obviamente, da pessoa respirar um pouco menos, né? Mas isso não significa que não existe que ela tenha alguma alteração respiratória. Mas se ela estiver em parada cardiorrespiratória, se você observou que tem uma ausência de pulsação, que o tônus muscular ele se encontra-se imóvel, o tórax se encontra imóvel, eu apresento o sinal dos pés em leque, lá que a gente viu na segunda aula, falando sobre inconsciência, naturalmente essa vítima ela está ali em parada cardiorrespiratória, porque a frequência também é pequena. E aí eu vou passar para a etapa seguinte, que é a etapa da circulação, frequência cardíaca. Quando a gente fala sobre frequência cardíaca, eu observo, por exemplo, a questão do batimento cardíaco, especificamente. O batimento cardíaco eu devo observar, em média, 60 a 80 batimentos por minuto. Ou seja, dentro de cada segundo que nós temos dentro de um minuto, eu tenho que ter, no mínimo, um batimento. Então, dentro aí de um minuto, que são 60 segundos, eu tenho um batimento por segundo. Quando a gente fala sobre uma frequência cardíaca, é muito comum a gente tentar associar com a pressão arterial. Não tem nada a ver, isso é um outro assunto, é um outro equipamento e são outros padrões também. São geralmente 12/8, que existe uma correlação da sístole e diástole do batimento cardíaco. Mas no caso da frequência cardíaca, eu tenho que observar ali, em média, de 60 a 80 batimentos por minuto. Então, eu posso ali, com a ponta dos dedos, encontrar o pulso radial e sentir a pulsação cardíaca. Nesse momento em que a gente fala sobre circulação cardíaca, ou resposta cardíaca, eu devo observar essa pulsação de 60 a 80 por minuto. É óbvio que dentro de um minuto, às vezes você não vai ter tempo para aguardar ali os 60 segundos passarem. Então, eu posso simplesmente observar durante 15 segundos e realizar uma multiplicação. Se eu tenho ali, por exemplo, 10 batimentos a cada 15 segundos, eu multiplico por 4, que nós teremos aí multiplicando, chegando numa situação semelhante a um batimento por minuto, e eu vou encontrar uma frequência respiratória de 40. Então, significa que existe uma frequência cardíaca baixa, e provavelmente o indivíduo ele se encontra em parada cardiorrespiratória. Eu posso observar ainda a resposta capilar, A resposta capilar ela é fácil de ser identificada através da ponta do dedo. Então, eu aperto a ponta do dedo, encontro ali a falange, a primeira ponta do dedo, eu aperto e observo uma resposta, tá? Então, quando eu falo sobre resposta capilar, eu observo ali a ponta dos dedos, a cor da pele e a pressão arterial, se a gente, porventura, tiver equipamento para fazer essa avaliação. A resposta capilar, pessoal, ela pode ser identificada também na ponta do nariz, na região dos lábios também, e eu associo também com a cor da pele. Muitas vezes o indivíduo, quando ele tem aí a parada cardiorrespiratória, a tendência nas regiões da extremidade, o sangue ele não esteja circulando, ou esteja circulando de maneira pobre, com muito pouco sangue com oxigênio. Então, as pessoas vão apresentar ali uma possibilidade de ter uma pele mais arroxeada, tá? Eles vão apresentar ali a pele de uma característica mais esbranquiçada, E isso, naturalmente, a gente identifica um sinal clássico de parada cardiorrespiratória. E a pressão arterial, conforme eu falei, se porventura tiver um equipamento, eu consigo avaliar a pressão, A gente tem um equipamento chamado aparelho de pressão, mas ele é composto por um esfigmoamômetro e um estetoscópio.
O esfignomamômetro, ele é um mamômetro, né, uma bolsa de ar que ela é colocada ali na região do antebraço, e nós temos o estetoscópio, que é o equipamento para avaliar para auscultar, para ouvir, né, o coração, e eu vou utilizar os dois de maneira simultânea para encontrar a pressão arterial. Isso não é o propósito do técnico de segurança, mas certamente ele, uma equipe bem treinada de primeiros socorros, conseguirá, né, realizar uma avaliação prudente, né, observando essas 4 etapas. A frequência respiratória e cardíaca, que são divididas em duas, a resposta capilar, que é a observação das extremidades, né, do nosso corpo, a cor da pele, né, se ele tiver uma alteração esbranquiçada, se ela tiver uma observação mais acianótica, né, mais azulada, ou mais arroxeada, né, mais próximo de uma vermelhidão, né, de um vermelho mais escuro, tá bem? E a pressão arterial sistêmica, né, que a gente chama de PA, basicamente, que é a pressão arterial. Na resposta capilar, eu posso pressionar e libertar a pele, né, na região da unha ou do próprio lábio. Então, eu posso aqui na região inferior do lábio, apertar durante alguns segundos e ver quanto tempo demora para ele voltar numa normalidade, e também para observar se a pessoa, porventura, tem uma alteração de cor, tá, em relação a essa resposta que nós apresentamos. E também na ponta da unha, é muito comum, né? Quem nunca aí já pegou o dedo na porta do carro ou bateu ali o dedo numa gaveta, percebe que ali instantaneamente muda de cor, né? E se porventura tiver ali uma pressão demorada, a tendência, por exemplo, a pessoa apresentar aquela unha, né, ficar preta ali, depois ela cair com o tempo, né, por falta de oxigênio, tá? Por falta de oxigênio. Então, corre uma hipóxia naquela região, né? E naturalmente o corpo vai demorar alguns dias ali, algumas semanas para mudar, né, de cor e voltar ao seu estado natural. Se a circulação estiver normal no corpo, a área pressionada vai ficar branca, né, durante a pressão, e depois quando ela estiver normal, né, ela vai ficar cor-de-rosa, que é a cor natural, né, de todos nós aí. Especificamente, quando a gente fala sobre essa cor-de-rosa, é a cor da pele do indivíduo, né? Não adianta, né, o indivíduo muito branco, muito pálido, né? Se eu apertar ali e falar, nossa, mas ele está pálido ainda. Ele está voltando numa parada cardiorrespiratória, ou ele está em parada cardiorrespiratória, e a tendência, né, é que ele fique meio mais esbranquiçado. Se a área ficar totalmente branca, vermelha ou violeta, é sinal que a circulação é pobre ou parou, né? E aí eu devo iniciar a reanimação cardiopulmonar. Então, perceba, eu observei as vias aéreas, eu verifiquei a respiração e eu verifiquei a circulação. Dentro da circulação, eu vou observar a resposta capilar. E aí eu observo se a circulação é boa ou não. Se a área ficar branca, né, significa que o sangue não está chegando naquela região. Se a área ficar vermelha, significa que existe um sangue venoso parado ali naquela região. Ou se houver a cor violeta, né, que é uma cor vermelha associado ali com bastante oxigênio, né, o sangue associado com bastante oxigênio, é sinal que a circulação é pobre ou ela parou de chegar naquela extremidade. E aí eu já devo começar, obviamente, a reanimação cardiopulmonar. A reanimação cardiopulmonar, ela ocorre por uma técnica, e essa técnica ela é chamada de técnica de RCP. Falando especificamente sobre a técnica de RCP, eu devo conhecer, então, como fazer essa técnica e, naturalmente, como realizar essa movimentação. A técnica de RCP, chamada também de reanimação cardiopulmonar, ela diz que o profissional que vai atuar com primeiros socorros deve se manter lá na região superior do indivíduo, né, próximo ao joelho, né, próximo ao ombro, né, com o joelho apoiado ali no ombro direito, e deve se manter o braço estendido, tá,
o socorrista deve se manter o braço estendido, o máximo que ele consegue fazer de extensão, né? Eu não posso ficar com meus braços flexionados, né, ou semiflexionado, porque quando eu faço com o braço em flexão, percebam que o esforço que o meu corpo vai fazer vai ser todo no cotovelo. Ele não vai passar ali no membro superior da vítima, né, no membro superior do socorrista, para chegar ali no tórax da vítima. Então, ao manter o braço estendido com a articulação do cotovelo de maneira fixa, transmitindo a pressão, né, transmitindo à vítima a pressão exercida pelo peso dos ombros e tronco. Percebam que a manobra de RCP, a gente vai ver isso na prática, não é flexionar o tórax da vítima, igual a gente viu naquele vídeo, mas sim aplicar uma pressão para que essa pressão exerça, né, uma pressão suficiente para que o coração ele possa voltar a bater, né, ou ainda que você vai fazer esse papel de que o coração vá bater no peito do indivíduo. A técnica de RCP é ainda, né, a gente observa que deve ser uma pressão suficientemente para deprimir o osso externo, né, de 3,5 centímetros, né, a 5 centímetros em um adulto. Então, eu tenho que pressionar tanto suficientemente que eu perceba o tórax do indivíduo diminuindo, né, a região específica ali da área cardíaca diminuindo, abaixando e voltando para uma situação normal. E se a área, né, naquela região que a gente está realizando pressão, se ela ficar branca, vermelha ou violeta, é sinal que a circulação é pobre ou parou, igual nas regiões que a gente viu mais periféricas. Então, o propósito nosso é exercer uma pressão com a articulação dos cotovelos de maneira fixa, né, mais estendida possível, diminuindo ali, deprimindo o osso externo de 3,5 centímetros a 5 centímetros no adulto, e observar se a região ali ela é branca, vermelha ou violeta, e se ela naturalmente ela consegue, né, atingir o coração. Então é como se fosse uma pressão ali a cerca de 30, 40 graus de inclinação, exercendo uma pressão na área cardíaca. A gente vai ver isso na prática, fiquem tranquilos, tá bom? A compressão por si só deve ser regular e rítmica, ou seja, eu devo manter um ritmo, né? Uma espécie de continuidade dessa técnica de reanimação cardiopulmonar. Devo, naturalmente, né, observar uma espécie de relaxamento, né, e de compressão igual. Então, se eu abaixo, né, de uma forma, eu vou relaxar dessa mesma forma. Então, eu abaixo e volto, para que ela tenha uma igual duração. A gente até faz um estudo ali, né, durante essa parte prática, de observar a frequência, né? Então, ela deve ser rítmica, deve ser regular, deve obedecer uma frequência, aliviando totalmente a pressão, permitindo naturalmente que o tórax retorne à sua posição normal, sem, entretanto, retirar as mãos do tórax do indivíduo. Eu não coloco ali a mão e tiro, tá? Porque quando eu faço isso, eu perco a eficácia da manobra. Eu devo pressionar e voltar, pressionar e voltar. A gente vai ver isso na prática e com o boneco ali, com a Ressusciane, que é o boneco que a gente utiliza para fazer a técnica de primeiros socorros, vocês vão observar que ela tem uma espécie de rigidez, que eu tenho que fazer uma pressão para baixar e eu vou voltar a um estado natural. E só que não deve ser retirado a mão, porque se você retira a mão, a tendência da mão ela querer se acomodar em outras regiões onde não fica o coração, e aí a manobra ela deixa de ser eficaz. Se nós temos um batimento cardíaco de 60 a 80 por minuto, eu devo sempre fazer um pouco a mais para que o coração ele receba uma descarga adequada de pressão. A sequência dessas manobras deve ser ininterrupta, ou seja, eu comecei a reanimação, se você estiver sozinho ali, você vai continuar até a chegada do primeiro socorro, né, até a chegada de uma equipe especializada em primeiros socorros.
Caso você tenha alguém para você conseguir fazer uma dupla, né, um trio, eu posso naturalmente, né, começar a compressão. A partir do momento que eu sentir uma fadiga, né, e um cansaço, e perceber que a minha manobra não está sendo eficaz, né, a gente vai observar principalmente pela face do socorrista, pela dor que a gente pode apresentar na região dos ombros, eu já peço para alguma pessoa assumir a minha manobra. E a frequência dessas compressões deve ser de 80 compressões por minuto a 120. Então, ao observar a técnica de reanimação cardiopulmonar, se eu tenho lá uma frequência cardíaca de 60 a 80, eu tenho que começar já em 80, né? Para que, se porventura a pessoa lá volte ali ao seu coração volte a bater, eu tenho que observar sempre um batimento superior, de 80 a 120 batimentos por minuto. Quando eu falo sobre técnica de RCP, né, vamos só mostrar aqui para vocês através dessa imagem, e depois na sequência a gente vai observar esse vídeo. O tórax, né, ele tem uma divisão aqui no meio, né, chamado de osso externo, que é um osso que vai fazer a junção das duas costelas, né? O externo está aqui abaixo das mãos do socorrista, né? E essa parte mais esticada aqui é a coluna vertebral, a parte posterior. Quando eu vejo a costela dessa forma, percebam que ela tem uma espécie de gradil, né? Uma espécie de grade. Então, ela vai proteger todo o pulmão e, consequentemente, também a área cardíaca. O osso externo vai servir de apoio, né, para a mão esquerda, e a mão direita ela vai ficar inclinada, né, e vai ficar posicionada sobre a mão esquerda. No meu caso, eu sou destro, então eu apoio a mão esquerda embaixo e a direita em cima. Eu posso, né, caso eu seja canhoto, fazer uma alteração, a mão direita e a mão esquerda. Sempre eu vou colocar a mão que eu tenho mais força na parte superior, na parte de cima da técnica de RCP. E aí eu posso, naturalmente, contar aqui, abaixo do externo, 2 dedos, né, e posicionar a minha mão esquerda nessa região. É nessa região, né, que a gente conhece aí com o lado inclinado do corpo. Né? Se a gente tem lá aquela música que fala que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, é porque o coração, boa parte do coração fica mais inclinada para a esquerda. O coração ele é centralizado, ele fica bem na região central do tórax, só que ele é inclinado para a esquerda, né? Ele tem uma inclinação. Então, eu vou encontrar essa região para conseguir realizar a técnica de RCP de modo adequado. Vou passar esse vídeo para vocês aqui e depois a gente vai encerrar a nossa aula, tá bem? Meus Bons Amigos, do Barão Vermelho, foi a música escolhida para ajudar a ensinar uma técnica simples que pode salvar vidas, a massagem cardíaca. Você, quando compõe uma música, você não tem ideia, né, da dimensão que aquilo pode tomar. A Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que são 100 mil paradas cardíacas fora do hospital por ano. A gente precisou, então, de uma campanha para conscientizar as pessoas ao que fazer nesse momento e como fazer a massagem cardíaca correta. Então, para você manter o ritmo da compressão, a música ajuda a gente a lembrar. A campanha é uma iniciativa da Casa de Saúde São José, do Rio de Janeiro, que faz parte da Associação Congregação Santa Catarina, uma entidade filantrópica com mais de 13 mil colaboradores espalhados pelo Brasil. A inspiração veio de outra campanha, dos Estados Unidos. A música escolhida por lá foi Staying Alive, dos Bee Gees.
O bom humor ajuda a espalhar informação, mas não custa relembrar como se faz, né? O Dr. Drauzio já ensinou essa massagem aqui no Fantástico. Deite a pessoa em uma superfície plana. Trace uma linha imaginária que une um mamilo ao outro. Com os braços sempre esticados, faça compressões com força. O ritmo certo é de 100 vezes por minuto. Foi a massagem cardíaca que salvou a vida da Eleonora. Ela nunca tinha tido problema no coração. Um dia, andando com o cachorrinho na rua, o coração dela parou de repente. Por sorte, a Kátia e a Elba estavam perto naquele momento e sabiam fazer a massagem cardíaca. Comecei a fazer a massagem porque eu vi que ela estava sem pulso e eu não conseguia ouvir a batida do coração dela. A gente ficou muito tempo ali. Eu acredito que no mínimo 20 minutos de massagem. E a gente sabe que a gente tem que ter um revezamento a cada 2 minutos, pelo menos, senão a gente perde a eficácia da massagem. Eu estava cercada de pessoas preparadas, mas aí eu fico pensando, e se eu não tivesse? Eu teria morrido assim, passeando com o meu cachorro. Vocês são os meus anjos, elas me salvaram. Esse vídeo abordou muitas coisas que a gente falou aqui na aula, né? E alguns conceitos, alguns paradigmas aí que a gente vai ver lá na aula prática, né? Em relação à duração, à frequência, mas é fundamental vocês conhecerem esse ritmo, né? Essa música Stay Alive, né? A tradução dela, né? Uma música do Bee Gees dos anos 70, ela fala sobre manter-se vivo, né? Basicamente. E a batida da música, né, ela é rítmica, ela é frequente, ela é regular, e isso ajuda naturalmente quem for aplicar a técnica de RCP para contar a quantidade de reanimações ou a quantidade de compressões que estão sendo feitas, tá? No caso aqui no Brasil, como a gente foi copiado aí uma música também, né, uma música Meus Bons Amigos do Barão Vermelho, né, dos anos 80, um pouquinho depois, né, e isso ajuda também, né, percebam que a música também tem esse mesmo ritmo, tá? Para quem gosta de música ou para quem tem o hábito de ouvir música, se você ouvir essa música 2, 3 vezes, vão perceber que ela tem uma frequência, né, um ritmo que ajuda a gente a realizar a técnica de RCP de maneira eficaz. Sendo assim, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula, né? Agradeço a todos que participaram aí ativamente da aula, né? Que estão assistindo essa gravação também. Obrigado e até breve.